Meus irmãos, a paz do Senhor, um motivo de muita alegria estar aqui adorando a Deus, juntamente com vocês. O coração muito se alegra, porque, embora bleiano desde pequeno, atualmente congrego no momento de Ita, e fiquei muito feliz em saber que vocês trabalham com o sistema de célula, que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, a juventude dessa igreja, a adolescência dessa igreja, que Deus abençoe de uma forma extraordinária. Achei muito legal a ideia do jornal. Depois eu vou falar com o pastor Carlos Henrique como é que ele elabora isso aí. Que Deus abençoe o pastor Carlos Henrique, um homem de Deus, capacitado para alimentá-los. Isso é muito importante. Irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Minha esposa não pôde estar comigo hoje, porque ela também canta, então ela brinda aqui em outro lugar, e eu estou cumprindo aqui. Mas deixo o abraço dela para vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Você que achou, diz amém. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Feche sua Bíblia e tome teu assento, glorificando a Deus. Quem quer ouvir a palavra, diz amém. Quem quer ouvir algo de Deus, diga glórias a Deus. Meus irmãos, as cartas dos textos neotestamentários, elas possuem um conteúdo exortativo. Geralmente elas são escritas para resolver problemas emergenciais das comunidades. Então, se uma carta foi escrita, é porque Paulo viu que aquela comunidade estava pecando em algo. Então, ele escreve com o propósito de corrigi-la. A igreja de Corinto, ela era caracterizada por ser uma igreja bastante talentosa. Então, a igreja de Corinto tinha todas as peças necessárias, por exemplo, para se fazer um bom culto. O pastor da igreja de Corinto certamente era privilegiado, porque se ele quisesse alguém que cantasse, tinha cantor lá. Se ele quisesse alguém que pregasse, tinha pregador lá. Se ele quisesse algum tipo de profeta, tinha profeta lá. Então é uma igreja repleta de pessoas talentosas. Só que o talento significa que aquela igreja não possuía problemas. E quando lemos essa carta, nós identificaremos alguns problemas. Nela, há problema de divisão, há problema de imoralidade, há problema de devassidão, há problema de liturgia de culto e também há o problema no excesso do uso do dom de línguas. Então veja que, ao mesmo tempo que Corinto era uma igreja talentosa, ela também era uma igreja repleta de problemas. Você tem gente talentosa, mas você também tem gente imoral. E a pergunta que não quer calar é: como é que isso funciona? Por que a maioria das pessoas que vão ao culto, que participam de uma comunidade, geralmente não se responsabilizam em viver uma vida de santidade? Como é que a gente faz
para poder responder esse tipo de questionamento? Bom, para termos uma ideia de forma ampla, primeiro a gente precisa entender o que é igreja. A gente precisa partir da etimologia da palavra igreja. A palavra igreja, ela vem do grego eklesia, que significa ajuntamento de pessoas. Esse termo eklesia igual igreja é a tradução da palavra hebraica kahal, que também significa ajuntamento de pessoas. Então veja que a palavra kahal, igreja, é utilizada no Antigo Testamento. A palavra eclesia, ela é utilizada no Novo Testamento, traduzindo a palavra igreja do Antigo Testamento. Então a palavra para igreja a palavra para igreja no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a mesma. Ora, se o termo é o mesmo, logo a igreja do Antigo Testamento é a mesma igreja do Novo Testamento. Só que não. E por que só que não? Porque embora o termo seja o mesmo, a aplicabilidade deve ser distinta. Repito, embora o termo seja o mesmo, a aplicabilidade deve ser distinta. Enquanto no Antigo Testamento a palavra igreja dizia respeito à reunião de judeus, no Novo Testamento ela se refere à reunião tanto de judeus quanto de gentios. A maior prova que existe uma diferença é Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente precisa observar duas coisas nesse texto. Primeiro, o verbo edificar. Esse verbo não está no passado. Esse verbo não está no presente. Esse verbo está no futuro. Segunda observação é a palavra igreja. Esse substantivo não está no plural, está no singular. Então, Cristo edifica uma igreja no futuro, não várias, apenas uma. Por que está no futuro? Porque a igreja edificada por Cristo, ela se inicia a partir do Calvário. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita, naquele ambiente, ele estava edificando, levantando a sua igreja. Bom, eu disse igreja não no plural, e sim no singular. Então Cristo edificou uma única igreja. Quando olhamos para essa temática e olhamos para o Novo Testamento, a gente observa que a partir deste princípio, a igreja ela possui dois sentidos. Quantos sentidos? Dois. Quantos sentidos? Dois. Primeiro, sentido universal. Repito, sentido universal. Então, quando em Mateus 16, 18 diz, edificarei a minha igreja, a igreja ali, ela possui um sentido universal. E essa igreja, edificada por Cristo, que possui um caráter universal, ela é identificada no Novo Testamento através da nomenclatura Igreja de Deus. Veja, Atos, capítulo 20, versículo 28, está escrito: atentei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja, singular, de Deus. Essa igreja universal, que é edificada na cruz do Calvário, ela foi comprada com o sangue de Cristo. Olha a continuidade do texto do versículo 28. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Essa igreja que Cristo edifica no Calvário é a igreja que o Senhor comprou. Eu vou contar 3, e no 3 você vai pronunciar a palavra comprar. Perfeito?
Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos fazer mais bonito? 1, 2, 3. A palavra comprar ali no grego é peripoiomai, que significa adquirir por completo. Adquirir por completo. Então, quando Cristo, ele compra a sua igreja, ele não compra ela pela metade. Ele compra ela por inteiro. Repito, ele não compra pela metade. Ele compra por inteiro. Então, se a compra ela é inteira, automaticamente a nossa entrega deve ter a mesma equivalência. Se ele me comprou por inteiro, logo eu devo me entregar por inteiro. É por isso que, mesmo nesse ambiente espiritual demais, mas com frio, você está aqui entregando o seu melhor para Deus. E por que você está entregando o seu melhor? Porque você entende que quando Ele te resgatou, Ele não te resgatou pela metade. Ele te resgatou por inteiro. Bom, se Ele nos resgatou, é porque automaticamente estávamos em um determinado lugar. Que lugar é esse? Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Então veja, que Ele se entrega com o intuito de nos resgatar. Da onde? Da presente era perversa. Aonde nós estávamos no mundo perverso. Repito, aonde nós estávamos no mundo perverso. Até que Ele resolveu nos resgatar. E essa preposição deste no grego é ek. E ek significa de dentro para fora. Então, qual é a imagem que temos? A imagem que temos é essa aqui, ó. Sem Cristo, estávamos no mundo da perversidade. E olha para cá, para um Deus que é santo, um mundo de perversidade não deveria gerar valor para Ele. Só que quando Ele olha para o mundo, Ele enxerga você. Oh, glória a Deus. E você, mesmo sendo perverso, Ele olha para você e diz, eu vou te comprar. Você olha para Deus e diz, Deus, mas eu não tenho valor nenhum. Eu não posso te oferecer nada. Porque a minha vida está baseada no pecado. Só que Deus olha para você e diz para você o seguinte, não é por merecer. Isso é graça. Você não merecia, mas a graça te alcançou. E quando a graça nos alcança, ela invade o nosso mundo de perversidade. Você não está pegando, eu vou repetir. Quando a graça nos alcança, ela invade o nosso mundo de perversidade e nos arranca daquela localidade. Veja, eu sou cristão desde pequeno, mas alguns não. Alguns curtiam baile funk, outros viviam no bar, mas teve um dia que a graça de Deus te alcançou lá. A graça entrou no seu mundo de perversidade. E hoje você está aqui, de mão levantada, adorando aquele que é digno de receber total adoração. Oh, glória a Deus! Então veja, essas pessoas que foram arrancadas da perversidade, foram arrancadas porque depositaram a fé em Cristo. Depositando a fé em Cristo, eles passam a participar da Igreja Universal. E uma vez estando nela, eles devem ter algumas características. E essas características, elas estão contidas em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, onde diz o texto, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Então, quem faz parte da Igreja Universal, ele é caracterizado pela sua vida de santidade. Então, como é que eu consigo identificar quem faz parte da Igreja Universal e quem não faz? Olhando para a conduta. Olhando para a conduta, eu consigo identificar
de qual igreja ele faz parte. Mas Mateus, só existe a igreja universal? Não. Também existe a igreja local. E o que é a igreja local? É um conjunto, a reunião de cristãos em um lugar específico. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1. As igrejas da Galácia. 2 Coríntios 8, 1. As igrejas da Macedônia. Apocalipse 1, 4. As 7 igrejas da Ásia. Ou seja, está apontando um lugar específico. Então isso aqui é a igreja local. Aonde é que a igreja universal se expressa? A igreja universal se expressa na igreja local. Está dando para entender perfeitamente? Então aqui, igreja local. E é daqui que se expressa a igreja universal. É com base nisso que a gente consegue identificar aqueles que verdadeiramente fazem parte da igreja universal e aqueles que só fazem parte da igreja local. Então veja que aqueles que vêm para o culto de segunda a sexta, mas não mudam de vida, na verdade, eles só estão participando da igreja local, mas não fazem parte da igreja universal. E quem são aqueles que estão ligados somente à igreja local? São aqueles que são simpatizantes do evangelho. Eles ouvem a palavra porque gostam dela. Eles ouvem os louvores porque gostam dela. Mas se tirar o louvor, eles já não vêm para a igreja. Se a palavra não tiver uma boa hermenêutica, se o pregador não tiver uma boa oratória, o culto para ele não foi bom. Por quê? Porque ele está preso à igreja local. Só que Deus te trouxe nesse culto jovem para poder lhe dizer: eu não quero que você transforme o seu culto em um ritual. Eu quero que você participe da igreja universal, a igreja fundada por Cristo. Mas Mateus, como é que eu faço para fazer parte dessa igreja universal? Como é que eu faço para de fato ter mudança de vida? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. No 3, você vai gritar batizado. Beleza? Vamos lá? 1, 2, 3. Ficou muito bonito. Vamos fazer de novo? 1, 2, 3. Batizado ali no grego é baptizo. Baptizo significa nada mais nada menos do que imersão. Olhe para cá, se atente. Imersão. Então, qual é a ideia? A ideia é de mergulhar nele. A ideia é de mergulhar nele. Então Deus está dizendo assim, ó, para entrar na minha igreja universal, há um padrão. E qual é o padrão, Deus? Ele diz, ó, com água no pé, não dá para entrar. Com água no calcanhar, não dá para entrar. Com a água na canela, não dá para entrar. Com a água no joelho, não dá para entrar. Com a água na cintura, não dá para entrar. Com a água no tórax, não dá para entrar. Com a água no ombro, não dá para entrar. Com a água no pescoço, não dá para entrar. Quer entrar na igreja universal, só existe uma única opção. Qual, Mateus? Mergulhar. Ah, você não está pegando, eu vou de novo. Mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. Mateus, eu não entendi. Olhe para cá. Você encarou o frio, venceu o frio e está aqui nessa noite adorando. E Deus está dizendo para você, você vai se contentar com a água no seu pé, você vai se contentar com a água no joelho, você vai se contentar com a água na cintura ou vai decidir mergulhar nas águas do Espírito Santo? Eu não sei você, mas já que eu estou aqui, eu vou oferecer a minha melhor adoração. Eu não só vou molhar o pé, eu vou mergulhar
mergulhar na presença de... Oh, aleluia! Tem gente dormindo, eu vim daqui. Então, só para não perder o costume de pentecostal que sou, segure na mão desse crente que está do teu lado. Ele está dormindo, eu vim daqui. Só para ele despertar, sacode a mão dele para o lado direito, sacode a mão dele para o lado esquerdo, sacode aí que ele está dormindo. Eu sei, é por causa do frio. Diga para ele, e aí? Diga para ele, e aí? Você vai ficar com água no pé? Ou vai mergulhar nas águas do Espírito? Deixa eu ver quem vai mergulhar nas águas do Espírito. Não levanta uma, levante as duas mãos, por favor. Enche o pulmão de ar e libera o maior grito de glória a Deus que você... Mateus, por que eu tenho que mergulhar nessa água? Efésios capítulo 5, versículo 26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa água purifica. Essa água vamos lá? Purifica. Purifica aqui é catarizo. Catarizo é uma palavra utilizada particularmente para a cura de um leproso. E um dos sintomas do leproso é a perda de sensibilidade. E o que é perder a sensibilidade, Mateus? É o tocar da minha esposa Sara. E minha esposa Sara não sentir que eu estou tocando nela. É o tocar no pastor. E o pastor não sentir que eu estou tocando nele. Você não está pegando, não? Quem se contenta com a água no pé, quem se contenta com a água no joelho, o cantor pode cantar o melhor hino. O pregador pode trazer a melhor aplicação, que ele não consegue sentir a presença. Mas quem está mergulhado no Espírito... Ah, você não está pegando, eu vou de novo. Mas quem está mergulhado no Espírito, o irmão está cantando fora de ritmo. E a irmã está dizendo, eu estou sentindo a presença. Porque quem mergulha é sensível ao meu Pai do céu, ao toque do Espírito Santo de Deus. Eu preciso entregar isso aqui para alguém. A partir de hoje, você vai sentir a presença de Deus com mais intensidade. Você não pegou, eu vou de novo. A partir de hoje, você vai sentir a presença de Deus com mais intensidade. E segura, viu? Porque daqui a alguns minutos, o frio vai bater em retirada, para dar lugar à presença do Espírito Santo, que é comparada ao fogo que queima o nosso ser. Quem está comigo nessa pegada, não levanta uma, levante as duas mãos, por favor. Enche o pulmão de ar e libera o maior grito de glória que você... Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! É só mergulhar que você vai sentir o toque. De boca fechada não dá, mas se você começar a dar glória, você vai sentir o toque. Sentindo frio não dá, vamos mandar o frio embora dando glória a Deus. Oh, aleluia! Agora veja bem, quem mergulha está na Igreja Universal, e quem está na Igreja Universal está debaixo de uma promessa. Se você não deu glória a Deus agora, e qual é a promessa, Mateus? E as portas... Você não pegou, eu vou de novo. Quem está na Igreja Universal está debaixo de uma promessa. Qual é a promessa? E as portas não prevalecerá. Tem gente de mão levantada pegando. E as portas do inferno não prevalecerá. Ai, meu Pai, o corpo já está ficando arrepiado. Não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. Agora segura isso aqui. A palavra ali para inferno é Hades, e Hades significa morte. Então no original está assim, ó: nem mesmo a morte tem o poder de parar a igreja edificada por Cristo no Calvário. Você não pegou, né? Agora ela vai. Só quem faz parte da igreja local, se a trombeta toca hoje, ele fica, porque a morte vence ele. Agora quem faz parte da igreja universal, se a trombeta toca hoje, opa,
Se cumpre João, capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar-vos um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, a igreja que eu comprei com meu sangue esteja comigo também. Quem está pegando isso aqui? Quem está pegando isso aqui? Do meu lado direito, tem alguém entendendo? Do meu lado esquerdo, tem alguém entendendo? Então levante essa mão, porque ele venceu a morte e nós venceremos a morte dele. Ele venceu a morte e nele venceremos a morte. Agora, olha só. Agora que você já sabe a noção de igreja universal e igreja local, olha o texto. Olha o texto. Porque sendo muitos. Porque sendo muitos, somos um só pão. Muitos é todos? Muitos é todos? Ele diz assim, ó. Tem alguém em Corinto que está fazendo o que não deve. É por isso que não é todos. Tem alguém em Corinto praticando o que não é para praticar. Por isso que não é todos. Oh, glória a Deus. Por isso que há muitos. Como é que esses muitos são qualificados? Como um pão. Oh, glória a Deus. E pão aqui é artos. Artos significa um pão sem fermento. Glória a Deus. Na Bíblia, o fermento tem 2 significados. Quantos? Vocês estão ligados. 2 significados. Sentido positivo, se refere ao crescimento do reino de Deus. Negativo, pecado. O que determina? Regra de hermenêutica, contexto. Aqui é sem fermento, porque o fermento está representando o pecado. Porque sendo muitos, vocês são pão. Mas o pão de vocês não leva. Não leva fermento. E como é que o pão sem fermento era feito? Se tu não der glória a Deus agora. Ó, João. Farinha e água. Farinha e água. Ó. Pega a farinha e mistura na água. Pega a água e mistura na farinha. Farinha misturada na água. Água misturada na farinha. Farinha misturada na água. Água misturada na farinha. Povo inteligente é assim. Água misturada na farinha. Farinha misturada na água. Água misturada na farinha. Farinha misturada na água. Você não está pegando, não. Água misturada na farinha. Farinha misturada. Mateus, dá para ser mais claro? É claro. Farinha representa o homem. Água, na tipologia bíblica, o Espírito Santo. É a água misturada na farinha. É a farinha misturada na água. Você não está pegando. É a água misturada na farinha. É a farinha misturada na água. Por que, olhe para cá, por que o fermento não tem vez na metodista? Porque aqui, a nossa farinha está se misturando. Você não pegou. Não levanta uma, levante as 2 mãos. Porque a água vai entrar em contato com a tua farinha. E aquele pecado que você não conseguia largar, a partir de hoje você vai largar. Aquele contato que você não conseguia excluir, a partir de hoje você vai excluir. É a água limpando a tua farinha. É a água limpando o teu ser. É a água te purificando. É a água tirando o que não presta. Deixa eu ver quem está pegando isso aqui. Erga a tua voz e adore aquele que é digno. Diga
É a água misturada na farinha. É a farinha misturada na água. É a água misturada na farinha. É a farinha misturada na água. Olhe para cá, gente. Os discípulos estão tristes porque Cristo anunciou a sua partida. E como é que Cristo consola? Cristo não consola oferecendo chave de casa. Cristo não consola oferecendo chave de carro. Olhe para cá, gente. A gente precisa ter isso tudo. Só que veja, o consolo de Cristo fique tranquilo. Por quê? Porque eu enviarei um outro consolador. Quem é ele? O Espírito Santo de Deus. Então o que me consola é ter a presença do Espírito Santo de Deus. Ó, farinha misturada na farinha misturada na farinha misturada na farinha misturada na. Agora deixa eu te fazer a pergunta. Se a gente tirar a água, o que é a farinha? Por quê? Farinha sem água é só farinha. Não, você não pegou. Vou de novo. Farinha sem água é só... Quem é que entendeu isso? Davi. Ó. Se a água não entra na farinha, ela não cria formato. Se não tem formato, não dá para ser pão. Então olha para cá. A farinha só tem utilidade quando entra em contato com a... Ó Davi, pai, caí no pecado de adultério. Pai, o negócio está ruim para mim. Mas ó, eu não quero ser igual a Saul. Glória a Deus. Eu não quero ser Saul. Se o trono está me tornando inútil, levo. Se os servos estão me tornando inútil, leva-me. Se o destaque está me tornando inútil, me deixa no cantinho. Mas, pai, não dá para viver. Você não pegou, vou de novo. Pai, não dá para viver sem a tua água na minha farinha. Não dá para viver sem essa presença. Não dá para viver sem esse arrepio. Não dá para viver sem esse renovo, gente. Olhe para cá, olhe para cá. Melhor do que bens materiais, entrar nesse culto quebrado e sentir a presença do Espírito Santo. Entrar nesse culto chorando e ser consolado pelo Espírito Santo. Olhe para cá. Eu aprendi com a Assembleia de Deus que quando a gente manda a glória para cima, Deus manda a glória para baixo. Lá funciona. Deixa eu ver se aqui funciona também. O Espírito Santo vai te envolver. Quem recebe isso aqui, glorifica aquele que é digno de receber. Água misturada na farinha. Farinha misturada na água. Igual formato. Igual formato. Olhe para cá. Quem escolhe o formato não é a farinha. É o padeiro. Oh, aleluia. E aí, Mateus? Olhe para cá. Na verdade, eu sempre tive uma inclinação para pregação. Mas alguns amigos que pregam, geralmente desabafam dizendo assim, poxa, eu queria cantar, mas não canto. Qual é o desejo desse pecador? Querer cantar. Mas qual é o desejo do padrinho? Tá dando para entender isso aqui? Ó, a gente precisa se adequar à forma que o padeiro. Então, quem tem o dom de cantar, cante. Quem tem o dom de pregar, pregue. Quem tem o dom de ensinar, ensine. Mas, veja, não se encaixe numa forma que não é tua. Olhe para cá. E aí, Mateus? Tem formato?
Tem. Bom, se tem forma, tem modelo. Tem modelo. E quem é o nosso modelo? Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. Já estou terminando. Façamos o homem a nossa imagem semelhante. Quem me ouve mais 10 minutinhos diz amém? Tá, vou reduzir. Quem me ouve 5 minutos diz amém? Ah, então vou aumentar. Quem me ouve mais 15 minutos diz amém? Vamos lá? Façamos o homem a nossa imagem semelhante. Olha para cá. Então, quem é o nosso modelo? Ele. Gênesis 2:2. Como é que é feito? Gênesis 2:2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Formar em hebraico é yatsara. Yatsara significa formar como oleiro forma um barro, transforma o barro em um vaso. Onde é que o oleiro forma? Onde é que Deus forma o homem? Na terra. Então, enquanto está no chão, está sendo formado. Enquanto está no chão, está sendo tratado. Por que, Mateus? Porque Deus não trata de ninguém em pé. Ele te joga no chão. Ah, você não está pegando. Eu vou de novo. Ele te joga no chão para ele te colocar no padrão que ele quer. E aí? Quem te vê no chão diz, é o fim. Quem te vê no chão diz, acabou. Quem te vê no chão diz, não tem mais jeito. E você? Eu estou sendo tratado pela mão do oleiro. Ah, você não pegou isso aqui. E aí, Mateus, enquanto você não canta, vai fazendo aula de canto. Enquanto você não prega, vai fazendo curso de teologia. Por que, Mateus? Porque quando você estiver preparado, o Senhor vai fazer assim, ó. E aí, Mateus, depois que o Espírito entra, ele te coloca de pé. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deixa eu lhe entregar uma profecia com base na palavra de Deus. O chão para você termina hoje. O Espírito Santo vai te colocar de pé para a glória de Deus. Mateus, como é que os israelitas preparavam o pão? Qual era o formato do pão? Na verdade, tinham duas formas. Primeiro, retangular. Segundo, arredondado. Triangular. Ou seja, o pão tinha um formato de um triângulo. O triângulo tem quantas pontas? 3. E esse pão, que tem 3 pontas, entrava onde, Mateus? No forno, aqui em cima. Pega o pão, joga no forno. Agora isso aqui. A água já entrou, correto? A água entrou, formato, forno. Porque essa é a ordem. Ele te enche, te dá forma, depois te joga no forno. Olhe para cá. O que tem no forno, gente? Fogo. E ó, eu vou aplicar de forma mais clara. Quando você levantou a mão para aceitar Cristo, você disse assim para Deus, Deus, eu quero que a tua água entre em contato com a minha família. A água entrou. O padeiro tirou forma. Montou um formato. E depois, ele te jogou no forno. Aqui, você está recebendo água. Quando o culto terminar, você vai entrar no forno. Quando você entrar no forno, alguém que está do lado de fora, que te conhece faz tempo, vai olhar para você e vai dizer, ih, entrou para a igreja? Mas ó, um mês sai da igreja. Por quê? Esse pão vai inchar. Ih, fulano entrou para a igreja? Vamos dar um prazo de 2 meses. Por quê? Esse pão vai inchar. Se coloca de pé. Calma, calma, que eu não terminei ainda. Ó, olha para cá. E aí, Mateus?
O fogo está assando o pão. Está o quê? Assando o pão. E alguém está do lado de fora e está dizendo, ih, vai inchar. Mas sabe o que é engraçado? Não incha. Mateus, e por que não? Porque tem 3 pontas. E nas doutrinas essenciais da fé, como é que Deus é visto? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Por que que o fogo não queima? Porque a gente entra no forno, mantendo contato com o Pai. Você não está pegando isso aqui não. E com o Espírito Santo de Deus. Porque esse fogo não vai te destruir. Porque você entrou nele, mantendo contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E olhe para cá. Já que você mantém contato com Ele, Ele te sustenta durante essa prova. Ele te sustenta no meio dessa luta. Ele te sustenta no meio dessa aprovação. E eu termino dizendo, você não vai inchar, porque enquanto o Espírito Santo estiver dentro de você, o diabo pode até te tentar, mas ele não vai conseguir para a glória de Deus. Por quê? Porque o que está em você é mais forte do que o que está no mundo. E eu encerro a minha mensagem querendo conhecer você, que por algum motivo se afastou, saiu da presença de Deus. Quero conhecer você, que, não sei, talvez alguma chateação fez você se afastar da presença do Eterno. Você que se afastou. Hoje é a noite de você retornar para a casa do Pai. Tem algum não cristão ou alguém que por algum motivo saiu da presença de Deus aqui hoje? Tem? Se tiver, levante a mão para poder te conhecer. Tem? Não tem? Mateus, tem, mas eu estou com vergonha. Olha só. Igreja, fecha os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Você que não é cristão, levante a mão para poder te ver. Hã? Não tem? Todos são cristãos? Então aplaude ao Senhor. Mistura esses aplausos com glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Que o renovo do Senhor tenha tomado conta dos seus corações. Amém? Queria que o louvor assumisse aqui, por favor. Amém? Eu quero que você dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão aí, jovem. Amém? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar para que o Senhor traga libertação e para que de verdade o fogo aumente no seu coração. Amém? Porque o fogo não pode se apagar. E o fogo é a chama da presença. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Tu és aquele que renova, Tu é aquele que muda a mentalidade, Tu é aquele que traz para perto, Tu é aquele que vocaciona, Tu é aquele que faz coisas inimagináveis. Estão aqui estes jovens, estes adolescentes, Senhor, nesse culto, nesse tempo, nessa noite, não apenas para participar de um culto, mas para receber de tudo que os céus têm reservado para eles neste tempo. Senhor, como diz a Tua palavra, os jovens foram escolhidos porque são fortes na sua vitalidade. Oh, meu Deus, todo o amontoar do mundo que vem sobre esses jovens, lançando sobre eles sujeiras,
lançando sobre eles todo tipo de contaminação, para persuadi-los de modo que eles não tenham prazer pela tua presença. Mas Espírito Santo de Deus, muda esse cenário, como Narabashuri Lebaraia, Odobekarabasamunamanaio. Senhor, muda esse cenário, Senhor. E nós sabemos que o cenário da atualidade carece de jovens que queimem por Ti, Senhor. Jovens que queimem por Ti, Senhor. Como José queimou pelo Senhor. Como, aleluia, Daniel queimou pelo Senhor. Como o menino Jesus queimava pelo Senhor. E já muito novo estava se abrindo para viver os planos do Pai. Como o jovem Davi, que no auge dos seus 12 anos foi separado, foi ungido para ser rei, ainda que ele teve que esperar 18 anos aproximadamente, mas já havia sobre a vida dele um selo, uma marca, uma identidade. O mandarabashuri kelebácia. Dê uma identidade para esses jovens, meu Deus. Dê uma identidade para esses jovens. Que eles não sejam como todo mundo, mas que eles sejam o que o Senhor planejou para eles. Que cada um deles se proponha a cavar, a buscar, até encontrar o propósito do seu existir. Diga comigo, jovens, digam comigo: eu fui escolhido e eu me abro para viver o que Deus sonhou para minha vida, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu não vou permitir que o mundo destrua a minha fé. Eu tenho uma identidade, a identidade de filho de Deus. Você pode fazer barulho, celebre a Ele com as suas palmas. Palmas, meu irmão. Você é um cidadão dos céus. Pode acender a luz aí. Amém. Nós queremos agradecer cada servo, cada serva, cada filho, cada filha, cada discípulo de Jesus Cristo que veio aqui nesse projeto, amém, dos jovens e dos adolescentes que estão aí se descobrindo e se abrindo, amém? Glória a Deus. Já viu que tem tanta mão pendurada na parede, né? Louvado seja Deus, amém? Mas você já parou para pensar o que cada uma dessas mãos representa? Amém? Segundo eles, a mão preta fala do pecado. Fala dessa marca que o pecado quer deixar em você. Glória ao nome do Senhor. Mas essa marca não vai subsistir. Porque essa mão vermelha fala do sangue do Cordeiro. Fala da marca da presença. Que quando você se arrepende, tendo um coração rendido a Cristo, amém? A presença te contagia, anula o poder desse pecado, amém? E essa mão branca fala do Senhor te pegando e te colocando de pé. Interpretei bem? Glória a Deus. Eu interpretei bem. Isso aí é criação deles. Eles estão de parabéns.